Muito bem, meus caros, muito bem. Como eu prometi na última quarta-feira, estou aqui arrancando as teias de aranha do canal, né? E vou revitalizar mesmo este espaço, né? Nós vamos ter agora, toda quarta, às 19 horas, uma aula ao vivo. E nos sábados, no final da tarde, sempre alguma resenha de livros, tá? Ou algum vídeo mais breve. Então, hoje eu quero começar mostrando para vocês os lançamentos da minha livraria, que estão com descontos ótimos, tá? E vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a minha livraria. Agora, na segunda metade do vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou analisar mais profundamente dois desses livros, tá? Bom, em primeiro lugar, vocês não podem deixar de ler este lançamento do Roberto Mallet, Arte para Quê? Né? O Mallet é professor de interpretação e improvisação no Departamento de Artes Cênicas da Unicamp. Mas desde 2015, o Mallet começou a oferecer diversos cursos na internet, tá? Diversos cursos. Procurem aí no Google e vocês vão ver a riqueza de tudo o que ele oferece. Bom, e o Mallet também é um excelente tradutor, né? Já traduziu Georges Bernanos, Léon Blois, Sertillanges e vários outros autores. Este livro aqui, publicado pela editora Cedro, é uma introdução ao mundo da arte, tá? Um livro para todos aqueles que ficam aí se perguntando, né, o que é uma obra de arte, para que uma obra de arte serve, o que é a beleza e, bom, afinal de contas, o que é que tudo isso tem a ver com a nossa vida, né? A interpretação que o Mallet apresenta, né, a análise que ele faz, bom, é perfeita, porque ele mostra de maneira muito clara a finalidade essencial da arte, que é nos preparar, né, nos habilitar para viver plenamente, né? Ampliar a nossa vida e preencher a vida com cada vez mais sentido. Aliás, quem acompanha o meu trabalho sabe que é exatamente o que eu penso em relação à literatura. Tá? Bom, agora este outro aqui, do Otto Maria Carpo, Homens e Destinos. Tá? Essa aqui é uma coletânea inédita de 30 artigos que o Carpo escreveu para o jornal Diário de São Paulo entre 1952 e 1958. Né? O volume foi organizado pelo professor José Carlos Zamboni, da Unesp, que também faz o prefácio. Tá? E aqui vocês vão encontrar aquela diversidade de interesses típica do Carpo, né? Analisando aí autores alemães, franceses, ingleses, né? Italianos, bom, e muito mais. Né? Bom, o Carpo, vocês sabem, ele é sempre indispensável. Né? Bom, depois a gente tem um novo livro do professor Olavo de Carvalho. Né? O Olavo deixou um imenso material para ser publicado, e neste aqui, né, O Saber e o Enigma, estão reunidos cursos, ensaios e notas do Olavo a respeito de simbolismo natural e de várias tradições esotéricas, sempre com aquele olhar profundamente crítico que o Olavo apresenta em todos os seus livros, em todas as suas aulas. Né? O livro foi organizado pelo professor Ronald Robson, que, inclusive, recentemente lançou um ótimo estudo a respeito da obra do Olavo, né? O livro Conhecimento por Presença, né? Que vocês precisam ler, e ele teve também a assistência na organização do volume da secretária do Olavo, que é a arquiteta Mariana Reis. Bom, nós temos também este aqui, olha,
Aristóteles e os Ideais Antigos da Educação, do professor Thomas Davidson, um escritor e tradutor que analisa os diferentes períodos da educação antiga, passando aí pelas ideias de Pitágoras, Platão, Xenofonte, né? E principalmente Aristóteles. Tá? Esse livro aqui é um ótimo complemento àquela obra clássica do Henri Marrou, A Educação na Antiguidade. Tá? Bom, mas agora vamos aos dois livros que eu quero analisar de forma mais atenta com vocês, tá? O primeiro é este aqui, O Poder das Palavras, do Northrop Frye, que é a continuação do livro O Grande Código, que eu já analisei aqui no canal há vários meses. Bom, neste livro, o Frye continua o seu estudo sobre como o mito na Bíblia foi transmitido e diversificado na literatura. Embora o livro abranja toda a literatura ocidental, ele se concentra principalmente nas tradições literárias americanas e britânicas. A epígrafe do livro já apresenta o que o Frye pretende. Tá? É como se ele se dispusesse a responder ao pedido que o poeta Coleridge faz. Né? Quero que você escreva um livro sobre o poder das palavras e os processos pelos quais os sentimentos humanos formam afinidades com as palavras. Né? Então, a primeira das duas partes do livro é dedicada aí a algumas abordagens críticas e interpretativas. O Frye explica os 4 principais modos literários e distingue entre retórica e ideologia. Ele também explica a diferença entre mito e história e entre exegese bíblica e crítica mítica. Além disso, ele explora o papel e o escopo da crítica mítica no que se refere à Bíblia e à literatura. Né? Quer dizer, está implícita na defesa do mito que ele faz a visão de que a verdade espiritual é simbólica, não histórica, embora possa ter uma base na história. Na segunda parte, o Frye analisa 4 grandes símbolos míticos, principalmente do Antigo Testamento. Né? A montanha, o jardim, a caverna e a fornalha. Né? Começando com a imagem da subida, né? Montanhas, escadas, torres, ele demonstra como poetas, né? Como Dante, Milton, T.S. Eliot e o Yeats, né? William Butler Yeats, deslocaram símbolos míticos, preservando o seu significado original. Tá? Mas vejam, não se trata de uma análise meramente literária, porque o Frye mostra como esses símbolos intensificam a nossa própria consciência. Né? Quer dizer, e quando ele vai explorar o segundo símbolo, quer dizer, o Jardim do Gênesis, o Frye explica como o conceito bíblico se associou à feminilidade e à sexualidade na literatura posterior. Então, Eva tem uma semelhança com Ruth, do Antigo Testamento, com a Virgem, do Novo Testamento, né? E com as figuras da Mãe Terra, do mito antigo, cada uma representando o papel construtivo da feminilidade na criação de uma integridade psíquica e de uma solidez ética. O símbolo da caverna, que é derivado do inferno bíblico e do submundo clássico, né, incorpora elementos destrutivos e construtivos. Né? E, em certo sentido, implica uma queda, né? Enquanto que, em outro, implica uma descida e uma subida em que se alcança o conhecimento do futuro, como se a gente estivesse num sonho. Nesse ponto, o Frye reforça uma visão multifacetada da existência. Tá?
com o nível inferior representando uma fonte de renovação ou de alteração da vida humana. O quarto símbolo, que é a fornalha, bom, torna-se aí um análogo do herói mítico que desce aí a um caldeirão de sofrimento para alcançar uma vitória, né, seja ela moral ou espiritual. O Frei mostra, no conjunto da obra, até que ponto a unidade canônica da Bíblia indica ou simboliza uma unidade imaginativa muito mais ampla na literatura secular. Ele analisa a linguagem bíblica em busca aí de quais seriam os princípios que deram para a literatura esse poder de comunicação imenso que ela tem, e de todas as mudanças ideológicas, não é, que ela enfrentou, argumentando que os textos bíblicos precisam ser lidos em sentido imaginativo e poético, além, claro, do sentido histórico ou doutrinário. O livro reforça a tese do Frei de que o esquecimento da Bíblia na nossa cultura caminha lado a lado com o esquecimento do nosso patrimônio cultural, né. E, quando nós perdemos a nossa memória, bom, aí então nós entramos numa era de senilidade, ou seja, de decrepitude, né, uma era de debilidade mental, tá. Muito bem. Mas o segundo livro, que é um lançamento importantíssimo, né, é esta tradução do romance Sangue Sábio, da Flannery O'Connor, né, uma tradução ótima feita pela minha amiga e aluna Juliana Amato, que também escreveu uma brilhante, uma linda introdução para o romance, né. Bom, como toda a ficção da Flannery O'Connor, né, este aqui, Sangue Sábio, articula a fé católica da Flannery com personagens cômicas, né, ou até mesmo satíricas, né, típicas do sul rural dos Estados Unidos, que é a região em que a Flannery passou a vida inteira, né. A Flannery sempre protestou contra a rotulação dos seus personagens cômicos como personagens grotescos, né, alegando que, na verdade, eram imagens realistas das pessoas que viviam ao seu redor, né. Então, o retrato que ela faz aqui do seu protagonista, né, o Hazel Motes, é cômico, mas, ao mesmo tempo, é sério, é muito sério, né. E a história está repleta de personagens que tratam a religião das mais diversas formas, né. Mas só o Hazel Motes trata com verdadeira seriedade a questão, né, e com tanta seriedade que ele acaba se sentindo aí compelido a negar a religião, né. Bom, durante a maior parte do romance, o Hazel faz tudo o que pode para fugir da verdade que ele finalmente enfrenta, né. E o exemplo mais marcante é a igreja que ele cria, a Igreja Sem Cristo, com a qual ele pretende demonstrar a irrelevância do Cristo que o seu avô já pregava com tanta veemência, né. Mas a negação do Hazel, ela é bloqueada a cada passo, a cada decisão que ele toma, né. Mesmo a igreja que ele cria também não é poupada. E as falsas alegações que um outro personagem, o Hoover Schultz, faz contra o Hazel, são uma mera tentativa de extorquir dinheiro das pessoas, né. Esse personagem, o Schultz, na verdade, ele quer corromper a igreja do Hazel exatamente da mesma forma como ele tentaria corromper qualquer outro movimento religioso, né. Ou seja, como a maioria dos personagens do romance, né, ele não consegue imaginar que alguém pode levar a sério a religião, né. Outro personagem fantástico é o Enoch Emery, né,
quer dizer, na sua necessidade desesperada de contato humano, né, esse personagem está tão disposto a aceitar tudo que o Hazel diz, né, sobre ele mesmo ou sobre a igreja que ele criou, bom, que esse personagem se vê atraído pelas afirmações do Hazel, quase sem consciência do que está acontecendo com ele mesmo, né. Bom, o ponto de virada, né, na tentativa do Hazel de escapar, de Cristo, bom, esse ponto vai surgir, é claro, mas eu não posso revelar isso aqui, porque eu estaria aí matando a leitura de vocês, né. Mas o Hazel é uma espécie aí de Édipo, né, que só encontra a verdade depois de ficar cego, né. Mas, quer dizer, no fundo da escuridão, como sempre acontece nas histórias da Flannery, surge uma luz que ilumina toda a trama, que ilumina todos os incidentes, né. A aventura do Hazel nos leva a conhecer, então, de maneira muito profunda, os erros, né, as imprevisibilidades da alma humana, né, os nossos instintos, às vezes, estão desajeitados, ou seja, o nosso sangue sábio, que na verdade quer, busca a salvação, tá? É um romance incrível de uma autora que todos vocês precisam conhecer. É isso, meus caros, é isso. Nós nos vemos então novamente na próxima quarta-feira, às 19 horas. Um abração e tudo de bom para vocês.